nós mesmos, mas o Senhor nos dá a graça. Glória a Jesus. Para que possamos vencer, né, nesse dia mau, né? A cada dia a gente levanta. Todo dia que eu levanto, há muitos anos, eu disse ao Senhor que o meu primeiro pensamento é dele. Glória a Jesus. Eu não admito que o meu primeiro pensamento seja de ninguém nem de nada. Aleluia, Deus. Glória a Nós temos Jesus. que determinar isso, irmãos. Verdade. Entendeu? Jamais o primeiro pensamento é dele. Glória a Jesus. Ele. Quando eu abro meus olhos, eu já agradeço a Ele. Glória a por Deus. Aquele dia em pensamento, e nunca pego nada num livro de televisão antes de ler a palavra. Glória a O Jesus. celular eu só pego quando era que eu botava despertador para despertar e desligar. Mas já pegar celular, tem gente que acorda já no celular. É um vício terrível. Entendeu? O seu primeiro pensamento é para Cristo. Primeiro a palavra. Glória a Jesus. Depois que eu leio a palavra, eu tenho um livro que eu ganhei de presente, 365 dias com Deus. É um devocional. Esse livro é uma bênção. Todo dia do mês tem um pensamento e leva você para a palavra. Porque Glória se não a Jesus. levar a gente para a palavra, não adianta. Né? Que a vida do crente é a palavra. Glória a Jesus. Então, toda vez eu leio, vou para a Bíblia, mas nunca, jamais eu vou pegar um celular antes da palavra de Deus. Glória eu a Jesus. acho que isso é ingratidão, é não Com certeza. dar a Deus realmente o que Ele merece. Glória a Que é a Jesus. primazia, né? Glória a O Deus. nosso primeiro momento com Ele pela manhã. Glória a Eu Jesus. glorifico muito o Senhor, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige, Ele quebrou o jugo. Glória a Jesus. O jugo do diabo e o jugo do homem. Glória a Um Deus. dia eu disse ao Senhor, Senhor, nunca mais eu permito que homem nenhum coloque jugo sobre mim. Glória a Jesus. Nunca mais. Está na tua palavra, eu obedeço. É o homem que manda, não quero. Não quero. Eu falei isso para ele, porque eu já fui cativa do homem. Em lugares que passei, fazia o que o homem mandava sem estar na Bíblia. Eita. E eu prometi ao Senhor nunca mais. Está na Glória a tua palavra, Deus. eu me curvo. Aleluia, É o homem, Jesus. então eu não me curvo. Sempre Jesus. Louvado Glória a e exaltado Jesus. seja o nome do Senhor. Glória a Eu Deus. glorifico a Deus, né, por esta noite. Eu tinha preparado uma saudação, mas a saudação eu aprendi que no máximo é 5 minutos. Porque tem gente que pega uma saudação, né, e traz uma pregação, mas tudo é com a determinada orientação do Espírito Santo. Glória a né? Jesus. Mas Deus me deu aqui uma palavra e vai demorar mais um pouco do que 5 minutos, eu acredito. Quando o irmão, o servo do Senhor, irmão Jailson, leu o Salmo 1. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 1, vamos comer esse salmo em nome de Jesus. porque Glória a é Jesus. a palavra de Deus. Né? Glória a Jesus. Aleluia. Salmo 1 Glória a Jesus. diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Glória a Jesus. nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, Glória e a Deus. cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, Meu nem Deus. os pecadores na congregação do justo. Glória a Porque o Jesus. Senhor conhece o caminho do justo, Glória a mas Deus. o caminho dos ímpios perecerá. Louvado e exaltado seja o nome Glória a do Senhor. Jesus. Né? Bem-aventurado, nós já aprendemos que é feliz, né? Bem-sucedido, né? A pessoa. O varão aqui quer dizer homem e mulher, tá, irmãos? Não é só o homem, não. Quando fala aqui homem na Bíblia, quer dizer também a mulher. Glória a Deus. Então, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é ímpio? É quem vive uma vida de impiedade. É uma pessoa que está
distante de Deus, é uma pessoa que está distante, né, das coisas de Deus. Então essa pessoa, ela muitas das vezes, ela quer aconselhar o crente. E nós não podemos ouvir, porque o nosso conselho tem que vir segundo a Bíblia. Glória a Jesus. Não segundo o conselho dos ímpios. Por quê? O ímpio que anda em impiedade, ele quer te aconselhar, agora tu quer ser crente, agora tu quer ser santo. Largue com isso. Tu já fez tanta coisa, olha lá, quer ser santo. Não, nós não queremos, nós somos. Glória a Jesus. Porque o que é ser santo? Não é ser melhor do que ninguém. Não. Ser santo é você ser separado ao serviço de Deus. Glória a Jesus. Isso é que é ser santo. Glória a Ser Deus. santo não é ser melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Não. Ninguém que está aqui é melhor do que ninguém. Exatamente. Porque o melhor é Jesus. Glória a Jesus. Nós servimos o melhor. Glória a Deus. Que é Jesus. Glória a Jesus. Então o ímpio muitas das vezes quer nos afrontar porque está numa vida de impiedade. Então, feliz é aquele que não anda segundo esse conselho. Glória a Jesus. Nem, aí a outra parte diz, ó, nem se detém no caminho dos pecadores. Aleluia, Jesus. Né? Então, o que se deter? É ficar parado naquele caminho. Né? É ficar ali parado, perdendo tempo, irmãos. Porque nós não temos que parar. Nós temos que prosseguir. Glória a cada Jesus. dia. Glória a O Jesus. pecador do ímpio é diferente, porque você viu que ele distinguiu ímpio e pecadores. O ímpio é aquele que está mesmo naquela impiedade, aquela pessoa atolada mesmo nas coisas piores que você imagina. Meu Deus. E o pecador é aquele que está errando o alvo. Né? Claro que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas tem as classes, tem a gravidade das coisas. Então aqui ele fala que também não se detém, você não para nesse caminho dos pecadores, porque nós temos que conhecer e prosseguir o Senhor. Glória a nós temos Jesus. que caminhar segundo essa palavra. Glória a Jesus. Aí outra parte diz assim, ó, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 classes ele falou: ímpio, pecador e escarnecedor. É aquele que fica zombando do servo e da serva do Senhor, né? Que fica fazendo piada de mau gosto, que fica escarnecendo, querendo envergonhar. Então Deus manda a gente se afastar dessa classe. Por quê? Porque você é melhor que essa classe? Não. É porque ali a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Não tem um ditado no mundo que diz: diga com quem tu anda que eu digo quem tu és? Vocês já ouviram esse ditado? Já. E aquele que quem se mistura com porcos farelo come? Isso. Tem ditado do mundo que dá para você pegar e analisar. Tem uns que não prestam. É verdade. Né? Mas a Bíblia não diz que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom? Exatamente. Então é tudo. A gente examina tudo e pega só o que é bom pra gente. Glória a O que não presta, Jesus. a gente joga fora. Glória a Deus. Então o que acontece? Então aquilo que não presta pra gente, a gente joga fora. A gente não quer. Não porque nós somos melhores. É porque a gente não admite, irmãos, nada que tire o nosso foco, que é Cristo. Glória a Jesus. Nada. Veio para tirar teu foco, joga fora. Não, meu negócio é com Deus. Glória a Jesus. Um tempo desse eu falei para uma pessoa que ficava um negócio de disse-me-disse, e eu disse para ela: olha, eu estou lhe proibindo de você ficar falando isso, porque ela queria que eu desse uma posição a favor dela e contra outra pessoa. E eu disse para ela o seguinte: olha, eu não vou mais ouvir suas mensagens se for sobre isso. Tem que cortar o mal pela raiz. Verdade. Entendeu? Era ímpia essa pessoa. É parente, mas era ímpia. Não importa. E ela queria que eu ficasse tomando dores. Eu disse a ela: olha, se você quiser me procurar para saber da palavra, para a gente orar, se quiser vir aqui na minha casa para orar, Glória a Jesus. Glória a e minha Deus. palavra, as portas estão abertas. Glória a Jesus. Agora, se for para falar da vida dos outros, não quero. Desse jeito. Proibir. Muito bem. Tem que cortar pela raiz. Pois Exatamente. hoje, de vez em quando, agora, glória a Deus, ela se converteu. Glória a né? Jesus. E ela manda perguntas, coisas da Bíblia. Glória a E eu Jesus. faço com maior amor e Como é que maior Deus carinho. faz? Aleluia. Porque o nosso chamado é isso. Glória a Deus. Né? Não interessa ficar tomando partido por ninguém. O que Não. interessa
é a palavra do Glória a Senhor. Jesus. Aí a gente está no versículo 1 ainda, né? Aí o versículo, olha o que diz o 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Jesus. Nós não temos prazer de falar da vida dos outros, não temos prazer de ver as pessoas mal, né? Eu quero ver as pessoas bem. Claro. Outro dia eu vi uma pessoa aqui, sabe, sem querer, porque estava gritando, falando tanta coisa ruim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, alcança essa vida. Meu Deus. Porque a gente sabe que é o diabo que quer matar, roubar e destruir. Verdade, desse né? jeito. Então o meu prazer, irmãos, é nessa palavra. O meu Glória prazer a Jesus. é querer ver as pessoas bem. Glória a Deus. Eu não me alegro com a destruição, com a desgraça de ninguém. Porque como foi dito aqui já hoje, que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Glória a Jesus. Quando morre uma pessoa, Senhor, meu Deus, mais uma vida que Satanás tragou. Eu tenho pena, porque eu sei que o intuito de Jesus é salvar. Glória a Jesus. Quem veio roubar, matar e destruir foi o diabo. É ele que quer ver o homem na lama, destruído, Desse morto. jeito. Então nós não temos prazer nessas coisas. O nosso prazer é na lei do Senhor, nessa palavra. Glória a Jesus. Nessa palavra a gente medita de dia e de noite. Glória a Jesus. Irmão, se a gente comer essa palavra, se a gente ler essa palavra, se a gente estudar essa palavra, a gente não é mantido no jugo do homem. Glória a Jesus. Nem no jugo de Satanás, né? Verdade. A gente é liberto pelo poder dessa palavra. Glória a Deus. Aí diz assim, ó, olha que coisa linda o versículo 13, irmãos, ó. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vamos parar aqui, ó. Árvore plantada. Vocês sabiam que o homem, o símbolo dele na Bíblia, a árvore é símbolo do homem? Glória a Deus. Sabia? Sabe, né? Aqui é uma prova, ó. A nossa vida é como uma árvore. Glória a Jesus. Lá em Marcos 8:24, quando Jesus curou um cego, a primeira coisa Jesus perguntou a ele, depois vocês leiam, Marcos 8:24. Jesus disse assim, perguntou se ele, o que ele via. Ele disse assim, ó, eu vejo homens como árvores que andam. Glória a Deus. Querendo dizer o quê? Que na simbologia bíblica, o homem, usa-se a árvore, mas é um símbolo do homem. Glória a Jesus. Entendeu? Entendi. Então é árvore plantada. Então é o homem plantado. O homem e a mulher plantado. Depois lá em Juízes 9, a partir do versículo 7, né? Juízes 9:7, lá vai ter a parábola de Jotão. Vocês já ouviram falar dessa parábola? A parábola de Jotão é uma parábola do Jeroboão, que era Gideão. Ele teve mais de 70 filhos. E teve um dos filhos dele, chamado Abimeleque, que era um filho de uma concubina, que ele matou 70 irmãos, Meu Deus. que era para ficar no poder. E um irmão chamado Jotão escapou, que era pequeno. Então esse filho de Gideão, ele matou 70 irmãos para ele mesmo se proclamar rei. Aí em Juízes 9, do versículo 7 em diante, tem a parábola de Jotão. Aí ele usa árvores nessa palavra, dizendo, ó, a gente pediu que a videira viesse reinar, elas disseram que não queria. A gente pediu a oliveira, também a oliveira disse que não queria reinar. A gente pediu a figueira também disse que não queria reinar. Ué, e a árvore reina? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É o homem. É o homem, é. Então sempre que fala em árvore, é a nossa vida. É a vida do homem e da mulher. Sempre que você vê árvore na Bíblia, a maioria das vezes é nesse sentido. Então, dependendo do contexto, né? Então aí levantou o espinheiro, aí o espinheiro falou assim, eu vou reinar sobre vocês, e vocês se abrigam na minha sombra. Ora, espinho tem sombra? Então esse espinheiro simbolizava esse Abimeleque, o que matou os 70 irmãos. Porque ele auto se proclamou rei, para reinar, né, sobre Siquém. Entendi. Então aí falando sobre a árvore, né? Aí diz assim, ó, árvore plantada. Então o homem é uma árvore plantada. Plantada onde?
Aí está aqui, junto a ribeiros de água. Glória a Jesus. Água simboliza a palavra. Glória a Deus. É ribeiro, é água, Glória é a Jesus. abundância. Glória a Deus. O homem e a mulher tem que ser plantado onde tem a palavra. Glória a Jesus. Se não tiver palavra, não tem vida. Se não tiver palavra, é espinheiro. Se não tiver palavra, não vai dar fruto essa árvore, não vai alimentar. Meu Deus. Vocês estão entendendo? A árvore, a gente só sabe que tipo de árvore é aquela quando a gente vê o fruto, não é isso? Glória a Se Jesus. eu não conhecer um pé de mangueira, eu estou passando, eu digo, eu acho que aquilo é uma manga. Mas eu só vou ter certeza quando der fruto. Não é verdade? Verdade. Então aqui está bem claro dizendo, ó, junto a ribeiros de água. Glória a Jesus. Então, junto da palavra, ribeiros de água é a palavra de Deus. Junto da palavra de Deus, diz assim, ó, dá o seu fruto na estação própria. Glória a Jesus. Não é fora do tempo. Desse jeito. No tempo. Amém? Glória a então Jesus. nós Amém. temos que dar fruto na estação própria. Glória a Jesus. Porque Jesus nos chamou isso para dar fruto. Aleluia, E que o Jesus. nosso fruto permaneça para a vida eterna. Glória a Jesus. Então a gente só dá fruto através dessa palavra. Glória a Jesus. Ele mandou o filho dele morrer lá naquela cruz. Aleluia, Jesus. Porque ele nos ama. Aleluia. E para que você dê fruto, tem que entregar a vida a esse Glória a Jesus maravilhoso. Jesus. Aleluia, Jesus. Na estação própria. Aí diz assim, ó, e cujas folhas não caem. Aleluia, Olha Jesus. que coisa linda. Olha. Não cai por quê? Porque está junto do ribeiros de água. Glória a Jesus. Porque está dando fruto na estação Glória a própria. Jesus. No tempo de Deus, então não Glória, cai porque glória a a palavra Deus. se sustenta. Aleluia, Louvado e Jesus. exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Aí Jesus. diz assim, ó, ainda no versículo 3 nós estamos. E tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Jesus. Eita. Então, quando a gente está na palavra, quando a gente está em obediência, quando a gente está dando fruto na estação própria, todo fruto não tem sua estação própria, Tem. não é verdade? Tem época que não tem, o abacaxi está bem ruim, não é verdade? Tem fruto que tem sempre, que é a manga, mas a maioria dos frutos tá só na dá naquela época. na Tem uma safra. fruta que eu gosto muito, chamada atemoia, não sei se vocês conhecem, ela é irmã da pinha, é parente da pinha. Uhum. E ela não dá todo ano, ela tem, eu acho que é de junho até um determinado mês. Então, o fruto na estação própria. irmão. Glória a Jesus. Então, na estação própria, a gente vai dar aquele fruto. Glória a E Deus. aquele fruto vai alimentar vidas. Glória e a aquele Jesus. fruto vai libertar vidas. Glória e a o nome Jesus. do Senhor vai ser glorificado. Glória a Jesus. Aí a gente vai agora para o versículo 4. Diz assim, ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Espalha. Então aqui está falando do justo, que é bem-aventurado, né? O homem e a mulher que anda segundo a palavra do Senhor. Glória a E Jesus. agora ele veio falar dos ímpios. Dos ímpios agora. Aqueles que estão na impiedade são como a moinha que o vento espalha. Meu Deus. A moinha passa aquele grão e a palha Oi. vai embora. Boa. E o vento espalha. Leva pra onde quer. Assim é a vida da Meu pessoa sem Deus. Desse jeito. Né? Tem até um hino que fala, é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Desse jeito. Assim é a vida do homem sem Deus. Meu Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Meu Deus. Mas nesta noite, Jesus quer dar um basta. Glória a Jesus. Nesta noite, o verbo de Deus, a palavra Aleluia, de Deus, Jesus. que alimenta a nossa vida, Ele quer que você seja guiado. Glória a pelo Espírito. Jesus. Que Aleluia. não seja guiado, né, como a vida me levar, como diz aí, não. Meu É onde Deus te levar. Aleluia, Jesus. É onde a palavra Glória a dele Jesus. te levar. Glória a Porque Jesus. É a palavra dele que dá vida. Glória a que dá vida Deus. em abundância. Aleluia, eu creio, Senhor. Glória a Irmão, se a gente Jesus. for ver lá o Salmo 73, o Salmo de Asaf, esse salmo é maravilhoso. Esse salmo, ele fala que Asaf, ele quase se desviou do caminho do Senhor.
porque ele estava observando a vida dos ímpios. Como é que pode? Pode depois ler com calma esse Salmo 73, que ele é muito interessante. Ele diz assim, ó, os ímpios não estou vendo nenhum aperto, estão todos de regalia, no bem bom, e eu sendo justo, eu passando por dificuldade. Aí ele diz, quanto a mim, quase que eu me desviei. Olha como é bom a gente não olhar para a vida dos outros. Não é verdade? Porque o nosso exemplo é Jesus. Glória a Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Se eu olhar para a vida dos irmãos, eu posso cair, porque vocês são falhos. Se vocês olhar para a minha, também pode cair. Mas para de Jesus, não. Aleluia, Jesus. Ele é o que nos fortalece. Glória a Jesus. Todo dia. Glória a Jesus. Aí a Rafa diz que quase se desviou. Quase. Aí sabe o que aconteceu? Eu quero ler esse versículo, que eu acho muito lindo. Olha o que ele diz. Ó, aí o versículo 73, 17, ele diz assim, ó. Glória a Jesus. Ó, o 16 diz assim, quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Né? Ele estava perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Glória a Jesus. Vocês entenderam? Então, quando ele entrou na presença de Deus, ele parou de olhar para a vida do ímpio, glória a das Jesus. pessoas, Glória a Deus. Porque entendeu que o fim dele sem Cristo é como a moinha que o vento espalha. Meu Deus. Por isso que a gente prega, Jesus te ama, vem para Cristo enquanto é tempo. Glória a Deus. O inferno é real, o céu é real. Glória a Jesus. A decisão é em vida. Meu Por Deus. quê, irmãos? Porque o fim deles é terrível se não se voltar para Cristo. Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Palavra, é. Mas Deus nos ama Glória a tanto, Jesus. né, que mudou, mandou seu Filho para nos tirar da morte para a vida. Glória a Jesus. Do reino das trevas para a sua gloriosa. Glória a Jesus. Aí, ó, o versículo 5. Vamos já para o 6 para finalizar. Diz assim, ó. Pelo que os ímpios não subsistirá no dia do juízo, nem os pecadores na congregação Meu Deus. dos justos. Meu Deus. Vai haver o juízo final. Vai haver um dia que Deus vai julgar todos. E naquele dia ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Verdade. Vai passar um filme e vai ser visto todas as oportunidades que tivemos e rejeitamos. Desse jeito. Então aquele que for achado, o seu nome não tiver achado no livro da vida, Meu Deus. vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde será a segunda morte. Misericórdia. Por isso que nesta noite a gente fala, Jesus te ama e te chama. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí diz assim o versículo 6, ó. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, Aleluia. mas o caminho dos ímpios perecerá. Será, meu Deus. Nós somos justificados nesta noite, irmãos, pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Não é pela nossa própria força, não é pelo nosso entendimento, não é pelos nossos bens, não. É o sangue de Jesus que nos purifica Glória de a Jesus. todo o pecado. Glória, glória a E Deus. nesta noite, assim como Ele nos purificou, assim como Ele nos libertou, Aleluia, Ele Jesus. quer libertar Glória a todos, Jesus. porque Ele veio para os doentes. Glória a Jesus. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Glória a Deus. E Ele quer curar a tua Glória a alma, Jesus. curar as feridas. Aleluia, Porque Jesus. Ele é o remédio. Glória a A gente Jesus. ouviu aqui o testemunho, né, que Deus curou a vida da irmã. Glória a Jesus. E a boa notícia, sabe qual é? Que Ele é o mesmo. Oh, glória. Ontem, hoje e será Sempre. eternamente. Glória a E Jesus. Ele quer curar as feridas da alma. Glória a Jesus. Ele cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito. Glória a porque Jesus. Ele é o mesmo. Oh, glória. Ele não muda. Glória a Ele Jesus. não há mudança nem sombra de variação. Glória a Jesus. Então esse salmo, irmãos, é bem importante para que a cada dia a gente esteja cada vez mais nos pés do Glória a Senhor, Jesus. sendo guiado, sendo dirigido por Ele, porque se a gente for dirigido por Ele,
Se a gente obedecer o que diz aqui, a gente não cai. Glória a Jesus. E se cair, Ele nos levanta. Em nome de Porque Jesus. Ele é conosco, Ele é fiel. Glória a Deus. Né? Aleluia. Nesta noite o Espírito Santo tem falado poderosamente do Espírito dele é o nosso. Glória a E a Jesus. gente vem fazer como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a E Jesus. a gente vem esconder, né? Como o irmão Nome falou de outro Jesus. dia, quando a gente tem uma coisa mais valiosa, Esconde. um ouro ou um dinheiro, a gente não esconde, Esconde, bem? é. Não é verdade? É. E a palavra de Deus é muito mais importante. valiosa. Glória a Jesus. Então tem que ser escondida no coração, Glória a porque Jesus. ali escondida ninguém vai roubar da Oh, gente. glória. Não é Aleluia. verdade? Desse jeito. Ninguém vai tirar essa palavra Glória a de nós, Deus. porque essa palavra é o que nos dá vida. Glória a E Jesus. toda vez que vier uma palavra de Satanás, de zombaria, de afronta, a gente vai lembrar quem é que está conosco. Glória a Jesus. Né? Glória a Eu Deus. sei que tenho crido. Glória a E que Deus. por fim o meu Redentor se levantará. Glória a Jó Jesus. falou, eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória. E que por fim ele se levantará. Aleluia, O Jesus. Jó disse isso, não foi na bonança. Né? Porque, irmãos, hoje muitos estão confundindo o Evangelho. Isso. Né? Achando que vem para Jesus que tu vai ser empresário. Vem para Jesus que tu vai ter isso, que tu vai ter aquilo. Não. Isso não. Jó estava em cacos, né? Em chagas, se coçando com caco de telhas. Meu Deus. Né? E a mulher dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Desse jeito. E ele disse, como falam a loucas, fala tu. Meu Deus. Eu receberia somente o bem dele e não ia receber o mal. Nu eu saí do ventre, nu vou me tornar. Glória a Jesus. Pra lá, a gente Desse não jeito. leva nada daqui, Desse irmão. jeito. Nada. E quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, ele não tinha mais nada. Glória a Jesus. Ele tinha perdido os 10 filhos. Meu Deus. Tinha perdido tudo. Ele só não perdeu a vida porque Deus falou para Satanás não tocar. Glória a Porque o Jesus. diabo só vai até onde Deus permite. Eita, desse jeito. E o número 1 na Bíblia é exceção, tá? Nunca houve outra pessoa na Bíblia que passou essa prova de Jó. Glória a Você já viu? Jesus. Não. Não. Já foi o único, né? Como ele passou, não. Glória a gente Jesus. passa várias provas, né? É. Mas como ele, não. Foi demais. E depois o que é que Deus fez? Porque ele era justo diante dos olhos de Deus? Fiel a Jesus. Restituiu tudo. Glória a novamente. Jesus. Glória a Porque Deus. ele era árvore plantada junto a ribeiros Oh, de glória, água, aleluia, que Jesus. dava fruto na estação Glória a própria. Jesus. Ele não ouviu os 3 amigos dele que condenaram ele. Ele não ouviu a mulher Aleluia, dele. Jesus. Ele ouviu Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado Aleluia, seja o nome Jesus. do Senhor. Glória a Deus Jesus. restituiu tudo a ele. Glória a Jesus. Agora Deus me mostrou uma coisa nessa passagem de Jó que eu nunca ouvi ninguém falando. O Espírito Santo falou diretamente para mim. Ele disse assim, olha, ele não foi restituído totalmente. Eu falei, como não, Senhor? Ele teve tudo de volta. Sabe por que não? Porque um filho nunca vai substituir o outro. Um filho nunca substitui o outro. Entendeu? Ele ainda teve essa perda emocional daqueles outros filhos. Deus deu outros 10, mas não eram os mesmos filhos. Vocês entenderam? Entendi. Mas mesmo assim, ele não reclamou com o Senhor. Glória a Jesus. Então Aleluia, tem Jesus. coisa que ele não vai restituir pra gente, para Verdade. mostrar que é como ele quer, da maneira que ele quer, Glória como a ele Deus, faz. desse E jeito. tem coisas que ele vai restituir. Mas para mim, como o apóstolo Paulo falou, que era lucro, eu reputei perda por Cristo. Glória a Jesus, amém. O importante é Cristo estar vivo Oh, em nós. glória, aleluia. O importante é a presença Glória a Jesus, dele. aleluia. E o mais ele acrescentará. Oh, glória, na nossa vida. aleluia. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Glória a Para ele Jesus. toda honra e toda glória. Amém.